Boa tarde, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz, falando aqui do Magarça, em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Vou passar uma mensagem nesse Dia das Mães, né? Nesse dia em que muitas mães talvez estejam como estava aqui Sara, que esperava ter seu filho como Deus prometera, e ali ela teve que aguardar um tempo, mas chegou o tempo de Deus. Então vamos ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 21, diz assim: E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs o filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nascera Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Então nós vemos que eles esperaram um tempo, houve aquele tempo de espera, houve aquele tempo que, aquelas situações que muitas pessoas às vezes desistem de esperar, porque acham que está demorando muito e que Deus não vai atender. E nesse momento de espera, as coisas começam a, muitas das vezes, dificultar, pessoas começam a se aproximar, e essa aproximação, às vezes, a pessoa até esfria a fé de muitos. Muitos esfriam a fé quando chega no momento de esperar cumprir-se a promessa de Deus. Mas nesse momento você pode estar atento ao que Deus tem dito a você sobre as suas promessas, porque Sara esperou Abraão, estava ali com 100 anos de idade, mas Deus foi fiel a Abraão. E no tempo do Senhor aconteceu o milagre na vida daquele casal. Então nessa tarde, Dia das Mães, eu não sei o que você espera receber de Deus, mas Sara esperou Abraão, eles souberam esperar, embora eles tivessem dado um momento da vida levado por as circunstâncias em que eles olharam para o natural. Todas as vezes que o ser humano olha para as coisas na ótica humana, segundo a ótica humana, ele tende a entristecer ao Senhor. E eles ali teve um momento em que eles olharam para as suas vidas e viram ali: eu já sou velho, ela é velha, então eles achando que ia demorar, ou que não ia acontecer o que Deus prometeu, eles ali concordaram que ele se relacionasse com Agar, a escrava, e com isso nasceram esses problemas que vemos até o dia de hoje. Teve um filho com uma escrava, e por causa disso Deus teve que cumprir a promessa de que Abraão seria pai de multidão. Então, o que acontece? Ele nasceu o filho da escrava e depois nasce o filho de Sara. Então, interessante que o Senhor visitou Sara. Independente das situações que ali geravam em torno do casal, o Senhor visitou Sara. O nascimento de Isaque garantiu a perpetuidade da aliança com Abraão. O Altíssimo não só curou a esterilidade de Sara, como também renovou os órgãos dela, a ponto de se tornarem como de uma jovem. Abraão esperou 25 anos para ver a promessa se cumprir. Isso mostra que tudo acontece determinado pelo Senhor no tempo certo. Passa o tempo que passar, as promessas de Deus se cumprirão uma a uma. Eu não sei quantos ou quais são as promessas de Deus para a sua vida, mas uma coisa é certa: Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Muitos nessa jornada de espera desistem e param pelo caminho, mas Deus é fiel para honrar a sua e a minha fé. Não sei o que você está esperando receber em Deus, mas saiba, Deus é fiel para cumprir. Então, nesse momento, eu quero convidar você, vamos estar orando daqui a pouco em favor das mamães, né? Você é mamãe que o filho que de repente foi embora de casa, um filho que está preso, ou um filho que está nas drogas, né? Ou aquela filha que foi para a prostituição, ou aquele que estava na casa do Senhor, mas devido a começar a andar com pessoas de mais influências, ele saiu da casa do Senhor. E agora você chora, porque você deseja ver novamente essa pessoa, esse filho, essa filha, servindo ao Senhor. Ou talvez ele esteja assistindo essa live alguém estéril, alguém que tem aquela dor, como tinha Sara, de não ter um filho,
De casar pensando em nascer um filho do seu casamento para florir o jardim da aliança. Só que as pessoas, às vezes, pode acontecer isso, da pessoa casar e ter alguma deficiência orgânica, algum problema genético que lhe dificulte nascer uma criança, e muitos chegam até a ponto de adotar alguém. Mas nesta tarde, não importa qual seja a sua dificuldade, Deus é fiel para te responder. Deus é fiel para, nesse momento, derramar uma graça sobre a sua vida. Ok? Então vamos estar orando daqui a pouco, mas o seu tempo de espera, eu digo que tempo de cantar chegou. Você pode estar esperando muito tempo, e de repente é nesse momento que o inimigo vem, começa a acusar, começa a dizer que não adianta esperar, e Deus não está te ouvindo, pelo aquilo que você pensou, pelo aquilo que você falou, porque o papel dele é acusar. Ele pega as pessoas no contrapé. Uma coisa que o diabo tem, né? Uma coisa que é uma característica de Satanás, é que ele é insistente. Ele já está tudo perdido mesmo, para ele tanto faz. Até que aconteça a vinda do Senhor, até que aconteça ali o dia do juízo do trono branco, até que termine isso tudo, ele continua arrasando vidas, porque ele sabe que não tem mais jeito mesmo, está perdido. Só que nesse caminhar, muitos desistem, porque ele ataca feroz. Ele ataca com armas pesadas. E essas armas, você só vai ter como enfrentá-las se estiver coberta com o sangue de Jesus. Então, mãe, você que está nesse momento talvez sofrendo uma agressão qualquer, porque você vê o seu filho e sua filha numa situação que te causa pena, te causa dor. De repente, na hora que você planejou, e a criança, né, começou a estudar, de repente, no adolescente, se misturou com outras pessoas, e muitas decepções têm vindo até você. Eu digo isso porque na minha vida foi assim. Hoje, né, a minha idade já é, meus cabelos brancos começando aqui a surgir, né? São muitos não, né? Mas eu tive experiências amargas e fiz muito minha mãe sofrer, porque eu era um filho, no meio de 5 filhos, eu era o segundo mais velho, dei muita dor de cabeça para ela. E só que Deus teve misericórdia. Deus visitou a minha esposa, que teve ali uma aproximação do Deus vivo, e ali Deus fez uma obra na vida dela, ela começou a orar por mim, e hoje eu venho falar com você com o coração alegre, na convicção de que Deus muda. Então, mas se está esperando acontecer um milagre na sua vida como mãe, ou você que quer ser mãe, Deus tem condições de mudar. Deus tem condições de restaurar a sua história. Não precisa você estar com inveja de ninguém, não precisa estar entristecido a ponto de querer abandonar a casa do Senhor. Não, Deus tem obra na sua vida. Ele quer que você, nesse momento, creia que Ele é poderoso para responder a sua oração. Porque tem várias situações, eu conheço até fatos, né? Pessoas que passaram pela experiência de um dia abandonar o Senhor. Entristeceram-se porque achou que estava demorando muito a acontecer o que estava esperando. E foram embora da casa do Senhor. O colega, inclusive, ele quartel uma vez, pediu transferência para um estado distante, lá para Manaus. E antes de viajar, ele teve o desejo de me chamar. Nós tínhamos uma reunião na hora do almoço. Ele me disse, eu só vim de comunicar que eu estou largando Jesus, vou ficar com ele, não vou servir ele mais não, porque eu pedi algo e não aconteceu. E foi embora. E entristecido, ele largou o Senhor. Não sei se voltou, que nunca mais eu vi, tem mais de 30 anos isso. Mas nesta tarde, que o seu presente possa ser você sentir no coração o calor, arder dentro de você, de que hoje o Espírito Santo vai visitar você, vai trazer o teu milagre até você, como um filho nos braços, vai trazer o teu milagre até você. Então não se desespere, confie em Deus. O Senhor disse que não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes com a tentação de dar os cabos para que nós possamos suportar. Então isso tem em 1 Coríntios 10:13, que você possa entender que as lutas vêm não para nos destruir, mas as lutas elas servem como instrumento do Senhor, para nos moldar, porque Deus já nos conhece. Deus não faz nada porque Ele está a fim de nos conhecer. Eu ouço muitas pessoas
que erradamente falam isso. Não, Deus só faz para me conhecer. Não, Deus já nos conhece. Ele quer que nós nos conheçamos diante dos desafios da vida. Porque você é um guerreiro, é uma guerreira, e às vezes você não vê dessa forma. Você olha só para as dificuldades. Você faz como fez ali o rei Saul, com Jonas e soldados no deserto. Eles ficaram ali desesperados, esqueceram quem eles eram. Esqueceram da experiência que eles tinham com as armas, com a espada. E durante 40 dias e 40 noites, eles olhavam para aquele homem enorme e o chamavam de gigante. E aquele homem, quando sentiu que conseguiu abalar a estrutura os nervos daquele exército inimigo, então Golias começou a gritar, e gritava de manhã e gritava de noite: dá-me um homem para lutar comigo, dá-me um homem. Se me vencerem, nós seremos seus escravos, mas se nós os vencerem, vocês serão nossos escravos. Isso acontecia na parte da manhã e na parte da tarde. Então ali, estrategicamente, abalava a tropa que assumiu o posto e aqueles que, os rendidos e os que iam render, tanto pela manhã como à tarde. Ele abalava com aquela ameaça. De repente, está sofrendo também uma ameaça em alguma área da sua vida. Você, mamãe, está chorando, está sofrendo, porque você não vê condições de ver o seu filho ou sua filha liberto, talvez das drogas, talvez seja na criminalidade, talvez se desviou e está sendo tristeza para você. Talvez é um filho que não consegue emprego, até um filho que já tem família, mas não consegue sustentar a família. E isso padece muito, faz muito o coração de mãe sofrer. Porque o coração de uma mãe, a mãe, o filho cresce, mas ela continua sendo mãe. De repente o filho está com 50, seus 60 anos, a mãe já é idosa, com seus quase 90, mas ela continua sendo mãe. Então sofre as dores do filho, vê nascer os netos, passa a sofrer, porque vê os seus netos sofrendo, porque seu filho sofre, sua filha sofre. Mas nesta tarde, Dia das Mães, eu tenho convicção que Deus pode mudar a sua história. Então não se esmoreça o seu coração, não se entristeça. Há uma promessa no livro de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, eu queria dizer nesta tarde que Deus, ainda hoje, é o Deus que gera no ventre da estéril. Ainda hoje, Deus é um Deus que tem poder para alegrar um casal que está sofrido, um casal que, de repente, os casamentos se abalam, ele pensa em ir embora, ela pensa, um acha que o outro é culpado, porque às vezes não fizeram aqueles exames antes do casamento, não sabe quem tinha uma herança genética ali que proibia de gerar filhos. E hoje em dia, é muito raro os casais fazerem isso. Hoje em dia se aproximam jovens, trocam-se carícias, esquecem de tratar de assuntos, porque o namoro é uma aproximação, o noivado é o início de um compromisso de casamento. E às vezes, naquela necessidade carente de sentir o outro, né, de se tocarem, esquecem de conversarem, se conhecerem, e muitas das vezes casam-se duas pessoas estranhas, que só se aproximavam um do outro para matar a necessidade de abraçar, de beijar, de trocar carícias. E muitas das vezes casam-se e passam por dificuldade, porque não se conheceram na fase inicial. Matam etapas e com isso casam-se e ou descobrem que não tem condições de ter filhos, ou tem filhos e não sabe tratar os filhos. Muitos casais passam por problema porque os problemas vêm porque não se tratavam, não se conheciam. Boa tarde, graça e paz, irmão Gilson. Não se conheciam, não davam ali a devida atenção para o outro. Como? Tem que se sentar, conversar, tratar, planejar a vida a dois, porque um vem de um vínculo familiar, outro de outro. A Bíblia diz que se unirá o homem e a mulher, são dois uma só carne. Então agora os pensamentos são em conjunto. Mas aí, hoje em dia, começam a namorar, não planejam nada, só querem trocar carícias, e o pior, que às vezes, depois que casam, queimou tanta a lenha antes de casar, que depois casam e não vê mais graça um no outro, não se tratam mais com carinho, com respeito, porque matou etapas quando eram noivos, quando eram namorados. Aí, muitas das vezes, os filhos vêm, e eles não estavam preparados psicologicamente para serem pais, para ser mãe. E com isso uma criança sofre. Vemos a nossa sociedade aí com jovens, crianças, né,
aí ele abaladíssimas, crianças fazendo tratamento até psicológico, porque houve muitas das vezes as situações que dentro de suas casas, onde os pais que não estavam preparados para ter filhos, começam a discutir, não era para ter casado contigo, essa criança não era para ter nascido, porque não estávamos preparados para sermos pais. E a criança passa a ouvir isso. Os pais às vezes não entendem que uma criança está no ventre, já está na fase do nascimento ali, e tem um momento que a criança já está ouvindo, além de sentir, através do cordão umbilical, os toques da mãe, se alimentar para aquele cordão, as sensações da mãe, também ele passa a ouvir. Quantos pais não param para poder ler ali uma Bíblia para a criança, para o neném ali, para aquela menininha, para o neném, o menino que vai nascer. Hoje eu vou ler a história de Adão, hoje eu vou ler a história de Noé, de Jacó. Conta a historinha, canta uma musiquinha, eu falo muito com isso com os irmãos na igreja. Isso contribui muito. Mas a criança não nasceu, mas ela está ali recebendo tudo. Inclusive aquelas palavras malignas que muitos pais falam, não era para ter nascido, planejamos mal. Essa criança veio numa hora errada. A criança está ouvindo tudo isso. Aí quando a criança nasce, eu costumo dizer isso para os irmãos, às vezes no chá do bebê, né? Onde os parentes se reúnem, amigos se reúnem mais para encher a barriga do que por causa da criança. Aí a criança passa no colo de todo mundo. Aí pai e mãe tá correndo lá, acende o carvão, pega a linguiça, pega a carne. E aí, de repente, quando o pai ou a mãe chega na sala onde está a criança no colo de alguém e fala, a criança... Porque ela conhece aquela voz. Pai da mãe ela conhece. Então isso significa dizer que a criança está no ventre ouvindo. Então nesse momento, de repente, você é uma mãe que passou por isso. Você é uma mãe que não teve um lar que lhe desse sustentabilidade. Teve um lar que não lhe deu base para você ser uma boa mãe. Teve um lar que o pai às vezes agredia a mãe. Teve um lar que você casou às vezes para sair de casa porque não aguentava o sofrimento dentro de casa. E hoje é mãe. Aí, como você não aprendeu com seus pais a criar filhos, de repente você também tem criado seu filho errado. Mas hoje ainda é tempo de mudança. Hoje é o dia das mães, hoje é o dia das mães. Hoje Deus pode mudar a sua história, te dar graça e favor, renovar o seu entendimento, como diz Romanos 12, 1 e 2. Renovar o entendimento, aí para que você possa receber graça do Espírito Santo e ser uma boa mãe. E recuperar essa criança que de repente o filho que está ouvindo, vendo, porque a criança às vezes não é só não ouvir, a criança percebe. Está em fase ali da construção do caráter, e a criança é muito observadora. A criança ela aprende mesmo sem ouvir voz. Ela está ali observando tudo. Porque os pais são os atores principais na vida dos filhos. Então, nesse Dia das Mães, que Deus possa te dar sabedoria para você saber como abençoar a vida do seu filho. De repente, mesmo com os problemas que você passa, como também você mudar o histórico do seu casamento. Porque a mulher, a Bíblia diz em Provérbios 14, que a mulher sábia edifica o lar. A tola destrói com as suas próprias mãos. Então, de repente, você pode estar passando por problemas sérios, porque, de repente, seu esposo, como eu, deu trabalho para vir para Jesus, está dando trabalho para você. Você faz jejum, oração, vai para a vigília, consagração, e você torce para aquele dia você chegar em casa e ele está quebrantado. E às vezes é o pior dia na sua vida. Porque você chega em casa, o esposo está alterado, foi para a rua beber, foi jogar um futebol, não voltou até agora, aí você fica nervosa. Mas entenda, Deus tem poder para mudar a sua história hoje ainda. Você mudar o teu histórico no casamento, o seu histórico no papel com seus filhos, e você, que é uma mulher que Deus deu condições de sustentar com a sua personalidade esse casamento, essa família, tá? Deus hoje vai abençoar você, eu creio. Eu creio. Deus pode mudar a sua história, mudar o seu histórico de vida, e toda acusação cai por terra na sua vida. Boa tarde, graça e paz, meu nome. E então, coloque seu nomezinho para que possamos aqui dar um bem-vindo a você aqui nessa live, onde falamos do Dia das Mães aqui. Então você, de onde você estiver nos assistindo, você coloca o lugar, o estado, talvez o país, né, que você esteja, coloca o seu nome, vamos estar orando daqui a pouco, e vamos estar entregando as nossas vidas na mão do Senhor. Mas como eu estava dizendo, que você possa, mãe, na tarde desse dia,
saber que Deus pode mudar a sua história. Se você tem chorado, está na mesma condição que estava a Sara ali. Sara chorou por muitos anos, por 25 anos eles esperaram essa criança, Isaac, porque ela tinha aquele problema, já na velhice era estéril. Mas no dia do Senhor chegou. Então hoje, de repente, está com problemas semelhantes, ou podem não ser iguais, mas problemas que dificultam você gerar um filho, ou ter um filho, ou não ter condições, às vezes, financeiras, sociais, ou psicológicas para ter um filho. Deus muda ainda hoje. Deus muda a vida, as condições da estéril ainda hoje. Deus pode te abençoar, ok? Que você possa entender dessa forma. Porque Deus tem poder para mudar todas as coisas. De repente o médico diz, não tem jeito. Você quer ser mãe? Não dá, para você não dá. Porque você tem um histórico de mãe, de vó, de bisavó, que era assim, era assado, geneticamente não tem condições. Mas a Bíblia diz em Lucas 18, 27, que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis ao Senhor. Coisas que parecem remotas. O diabo sempre vai dizer que não. O diabo se apresenta para você dizendo que não. Aí você vai dizer, hoje é dia das mães, eu queria hoje estar sentindo alegria no coração, hoje eu queria receber um presente, porque eu sempre sofri. Então hoje Deus quer visitar você. Hoje Deus quer mudar a tua história. Escutou, mãe? Hoje Deus quer derramar uma graça sobre a sua história. Boa tarde, graça e paz, irmã Guida Frank. Deus abençoe a mãe na Holanda. Esse projeto do café eu estava vendo de manhã no Face. É benção, hein? Deve ter sido muito abençoado esse projeto do café aí. Mas entenda bem, Deus quer abençoar a sua vida, mudar a sua história. Não pense que é o final de tudo. Quando o diabo diz que é ponto final, aí Deus coloca uma vírgula. O Espírito Santo coloca uma vírgula ali, vira ponto e vírgula. Deus muda o histórico de vida. Eu conheci um casal, e já contei testemunho na igreja. Eu conheci um casal, e esse casal, ele passava por dificuldade. A mãe sonhava em ser mãe, aquela esposa, a jovem esposa sonhava em ser mãe, e o esposo, ela se converteu ao Senhor, que esse propósito de buscar a Deus, para Deus mudar o quadro dela, porque ela queria ser mãe. Só que aí o diabo começou a dificultar, porque o esposo dela ficou irredutível. E começou a complicar aquele relacionamento. E ela buscando, orando ao Senhor para converter o esposo, para atuar na vida dela, na constituição genética dela, e mudar o quadro de vida dela. Ela queria ser mãe, mas precisava. Deus fazer uma obra ali no coração do esposo. E como ela estava nova ali no Evangelho, e ela foi através de uma graça que ela recebeu de Deus, sentiu Deus falar no seu íntimo e se converteu ao Senhor. E ela começou a pedir conselhos ao casal de pastores da sua igreja, para que como ela poderia conviver com aquela situação de suportar o esposo dela, e vendo como ela estava agredindo ela com palavras, com atitudes. Porque o sonho dela era que eles se convertessem, que eles tivessem filhos. E cada dia ele parecia pior. Cada dia ele parecia pior. E aquela mulher, ela tinha momentos que ela estava quase não aguentando mais, ela recorria à igreja e recebia conselhos dos seus pastores. E ali ela estava com o seu relacionamento estéril, vamos dizer assim. Seu relacionamento, que ela queria o quê? Que o seu casamento fosse curado, para que a criança nascesse num lar curado. Para que a criança fosse fruto de um lar abençoado. Só que ela tinha dificuldade. Então ela arrumava suas coisas ali, preparava a casa para aquele esposo se sentir bem, mas ele sempre agredindo ela com palavras, sempre agredindo com palavras, e ela recorria às orações, recorria à sua liderança, e ali ela sempre sendo agredida pelo esposo, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Lá em Efésios, partido 6, versículo 12, diz: a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra demônios, só contra seres espirituais que atuam nos lugares celestiais. Só que as pessoas às vezes não entendem assim, e começam a se degladiar, um agredindo o outro. E o casal às vezes tem tudo para ser uma bênção, estarem felizes no Senhor, mas por achar que o problema é ele, por achar que o problema é ela, começam a degladiar um com o outro. Isso só fortalece as trevas, porque isso empodera mais o inferno. Nessa tarde que você possa entender que Deus pode mudar. E aquela mãe começou a buscar. Era forte a pressão que ela passava. Era forte os ataques que ela recebia, porque o marido ficava cada vez pior. Teve um domingo que ela falou assim: hoje eu creio que Deus vai mudar a minha história. Ela estava ali buscando ao Senhor, cheia da graça do Senhor. E naquele domingo, ela acordou de manhã e saiu para o futebol. Ela falou assim: hoje eu vou fazer um almoço para ele de uma maneira espetacular.
ela fez um almoço do prato que ele mais gostava. E aí, aproximando-se a hora do almoço, ela se banhou, se perfumou toda e deixou tudo pronto ali, a mesa arrumadinha para ele vir para o almoço. E esperou, 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 olhava para o relógio e nada, o homem não veio. Aquela mulher vai e falou assim, não vou desistir, não vou desistir, eu creio que Deus pode mudar, eu creio que pode mudar. Pode hoje abençoar, mudar essa história. O que ela fez? Arrumou a casa de novo, aí deu a tarde toda, ele não veio para casa, ela esperou que ele viesse para tomar um café da tarde, ela sempre fazendo do melhor para ele, nada. Aí à noite, eu falei, eu vou ter que dormir em casa, então não importa a hora que ele vai chegar. Quando ele chegar, eu vou estar com tudo arrumado e a janta da melhor qualidade para ele sentir que eu estou aguardando ele chegar, como ele faz falta na minha vida, como ele faz falta aqui nessa casa. E aí, o que acontece? À noite ela faz uma comida, outra comida que ele também gostava. Aquela do almoço, ela tirou, porque ele não gostava de comida requentada. Então, sabendo disso, ela se preveniu. Fez um outro prato que também gostava. E ali ela repetiu a cena. Só que agora ela melhorou. Ela botou luz de vela na mesa, ela aprontou tudo, deixou as velas ali para quando ele chegar, acender as velas. Tudo prontinho, prato ali ao jeito que ele, no ponto que ele gostava, se perfumou e aguardou a esposa chegar. E aquele esposo estava na rua com os colegas, o dia todo fora. Ele estava revoltado que ela se convertera. E assim como eu um dia pensei, hoje eu vou tirar, vou fazer ela cair do cavalo hoje. Vou fazer ela descer do pedestal. Por quê? Porque são demônios que levam a pessoa a essa atitude. Então, como eu fazia, por isso eu falo com você com qualidade, porque eu fazia isso também. E ali, aquele homem, ele bebeu, tomou todas. Aí ele não satisfeito e falou assim, não, hoje eu tenho que irritar ela, porque todo dia eu provoco, ela não responde, hoje eu vou irritar ela. E aí ele vai, chama 4 colegas, 4 amigos dele, para ajudarem a desestabilizar a esposa. Ele falou, olha, eu vou pagar essa rodada aqui final. Vamos para minha casa, eu vou levar vocês para jantar lá em casa. Eu quero que vocês 4 cheguem em casa e façam o que eu fizer. Eu quero desestabilizar a mulher. Essa ideia dela agora de crente, eu vou acabar com isso. E ali os colegas para beber de graça, né? Quem não quer? E beberam. E foram para casa dele. Ó, quando chegar, vocês fazem o que eu fizer. Hein? Aí ele bateu na porta. Mulher! Soco na porta. A mulher foi. Que foi, meu bem? Abriu. Quando abriu a porta, tudo prontinho para receber, ela percebeu que estava ele com umas 4 pessoas. E do jeito que ele estava, ele entrou com o sapato no pé, sujo, foi entrando, a casa limpinha, a casa um brinco. E os colegas obedecendo a ele fizeram a mesma coisa. Mas aí os colegas não achavam, não esperavam encontrar uma casa naquele nível, arrumadinha, vela na mesa, o prato ali tudo cobertinho, a mulher super bem arrumada, cheirosa. E os colegas, aquilo quebrou aquele clima de ataque dos colegas dele. Só que ele não percebeu isso e continuou. E falou, arruma nossa comida aí. Arruma 5 pratos, vamos comer agora, vamos jantar agora, arruma aí. E a mulher vai, tá bom, meu bem, começou a arrumar. Enquanto ela arrumava, ele falava um bocado de impropérios para ela, agredindo com palavras. Os colegas que foram para ajudá-lo acabaram ficando sem graça, vendo aquele ataque daquele homem. E ali eles foram aos pouquinhos ficando quietos, murchando, e isso revoltou mais o marido. E o marido ali começou a xingar, falar muita besteira. Aí os 4, com o prato já arrumado, né, começaram a se alimentar. Mas comendo sem graça, a comida estava excelente. Eles não entendiam como aquele homem podia tratar aquela mulher daquela forma. Como aquele homem podia agir assim com uma pessoa que estava o tempo todo demonstrando amor, carinho por ele. E ali, eles sem graça, e ele começou a comer a comida dele, falou assim, tá ruim, eu não quero isso não, troca meu prato. Ela, tá bom, meu bem. E aí que os colegas ficaram assim, entendendo, mas que homem é esse, parece um cavalo. Eles que foram para ajudá-lo, agora estavam se voltando contra ele. E eles queriam falar, não faz isso não, mas eles ficaram sem graça e vendo aquilo acontecer, e ela foi, fez o prato dele e começou a comer, tá ruim, não quero isso aqui também não, você não aprontou como eu queria, faz outro. E os amigos ficaram sem entender nada. Aí teve uma hora que eles não aguentaram ver aquilo acontecer, o homem só xingando, a mulher toda educada. E eles vão ali e falam com ele, amigo, fulano de tal, faz isso não, rapaz. Você até convidou a gente para vir aqui, tu não sabia que a sua casa, que fosse o que nós estamos vendo aqui. Achamos que a pessoa que
sua esposa que você comentou fosse uma pessoa desprezível, mas pelo contrário, ela está tendo muita paciência com você. Se fosse a minha esposa, eu não faria isso que ela está fazendo contigo. Faz isso não, não machuca ela não. Aí que ele ficou mais revoltado, porque os amigos que ele trouxe para ajudá-la a fazer a mulher cair do pedestal, estavam agora lá do lado dela. Aí ele ficou muito revoltado. Aí aqueles homens viram que ele não tinha jeito, eles falaram, moça, como é que a senhora consegue suportar isso, minha senhora? Desde que nós chegamos aqui, ele está agredindo a senhora. Estou vendo aqui a senhora com tudo arrumadinho, luz de vela, casa um brinco, a senhora toda arrumada esperando ele. E esse homem está igual um cavalo. Como é que a senhora suporta isso? Aí aquela mulher, quando ouviu aquilo, ela sentiu que Deus estava atuando ali. Ela falou assim, não, amigos, olha, eu amo muito esse meu esposo, amo demais ele. E tenho buscado muito a Deus para fazer ele sentir o que eu sinto pelo Senhor. E hoje eu resolvi, hoje eu orando ao Senhor esses dias, fui aconselhada, tenho buscado a Deus, e hoje Deus falou no meu íntimo que hoje era o dia D, que hoje ia acontecer, eu creio. Então não tem preço. Se tiver que pagar um preço para ver Deus completar na vida dele o que ele fez na minha vida, não tem preço. Porque tudo que eu quero é uma casa abençoada, uma família abençoada, para que tenhamos filhos nesse ambiente. Então, seja o que Deus quiser. Eu estou assim porque eu aceitei Cristo como meu Salvador. Os caras ficaram assim, aceitou o quê? Cristo? Como é que é isso? Eu falei, não, eu me rendi ao Senhor. Hoje eu tenho prazer em dizer que eu sirvo a um Deus vivo. Jesus é o meu guia, meu Senhor, ele é minha bússola. E eles ficaram sem entender e deu aquela... Eles se sentiram imundos, sujos, aquele rudimento da fé começou dentro deles, algo dizer que eles tinham que mudar também. E eu falei, minha senhora, então fala o seguinte, minha senhora, como é que eu faço para ter esse Jesus da senhora? Ele falou assim, nossa, basta você se render e declarar ele como Salvador. Pode ser aqui? Ele falou, pode. Os 4 caíram de joelho na sala daquela casa, se renderam ao Senhor. Os 4 ali se renderam e o dono da casa ficou sem entender nada. Ele não sabia se agredia os 4, não sabia se xingava, se corria. E ali aquela esposa começou a orar para aqueles 4 homens. E quando ele tentou reagir, quando ele tentou ali explodir, ele começou a chorar. Porque ele sentiu o clima, tinha uma atmosfera de milagre ali, tinha uma atmosfera de bênção naquele lugar. O Shekinah do Senhor foi derramado naquela sala de jantar ali, e ele falou assim, que ele tá bom, eu me rendo também. Jogou a toalha, entregou os pontos, e ali os 5 se converteram na sala daquela casa. Tanto ele como os 4 colegas que ele trouxe se converteram na sala daquela casa, porque havia uma mulher que pôde ali confiar no poder do Senhor. Havia ali uma mulher que estava ali com a alma, com a vida, no altar de Deus, pedindo para Deus fazer um milagre no seio da sua casa. Interessante que ela orava por ela e o esposo. E Deus, como é de misericórdia, a Bíblia diz que ele sempre faz além do que nós pedimos. Deus deu o esposo dela e mais 4 chefes de família, 4 cegos igual ele estava também, se converteram ali, porque houve uma mulher que entrou ali no que preconiza ali Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica o lar e a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, quando você reage a uma situação agressiva que vem contra você, esposa, você está brigando com armas erradas. Busca o Senhor. Você que hoje está aí pedindo para Deus mudar a sua história e abençoar o seu lar, mudar a sua estrutura genética, te dar um filho para você poder no Dia das Mães comemorar, faça como essa senhora. Confie que Deus é o Deus do impossível. Confia de que Deus é o Deus que abre porta onde não tem porta. Confia de que Deus ainda hoje, era pós-moderna, século 21, ainda hoje Deus abre o mar vermelho. Ainda hoje o muro de Jericó cai. Ainda hoje o rio Jordão se abre. Ainda hoje há maná vindo dos céus. Codonize. Ainda hoje a porta se abre de uma maneira que você não tem explicação. Eu sempre digo na igreja que milagre não se explica, milagre se vive. Então vamos orar nessa tarde. Para você, mãe, para você, amigo e irmã, você que está num lar, talvez agora, debaixo de uma confusão nesse dia festivo, que é o Dia das Mães. Você que está agora no Brasil ou fora do Brasil, não importa onde você esteja, pode de repente estar na Holanda, como a nossa irmã Guida Vank aí, ou está na África, em Portugal, Angola, não importa, Estados Unidos, onde você estiver, o nosso Deus é o mesmo, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente.
É o mesmo Deus que está aqui no Brasil, agora aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É o Deus que está na Holanda, é o que está na França, é o que está na China, é o que está na Coreia. Esse Deus, ele é onipresente. E hoje, neste Dia das Mães, ele quer dar um presente especial. Ele quer renovar a aliança. De repente você se desviou porque não aguentou esperar. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia da sua alma ser marcada pelo poder do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar para que Deus possa, na misericórdia dele, fazer como ele fez na vida de Sara e de Abraão. Depois de 25 anos de espera, Deus honrou a fé daquele casal. Oremos ao Senhor. Coloque sua causa agora diante do Senhor. Coloque seus problemas agora no altar do Senhor. Você, mãe, coloca diante de Deus o seu lar, o seu esposo, que de repente não se converteu. Ou você que é uma mãe, mas não conhece o Senhor. Ouviu essa palavra, estava passando pela sala aí, está em algum lugar, ouviu essa palavra e parou para assistir. Onde você estiver, Deus pode mudar a sua história agora. Deus pode mudar a sua história. Ah, mas esse que o senhor está falando não creio. A Bíblia diz em Lucas 1,37 que não é impossível isso para Deus. Eu lembro que há 3 anos atrás, eu estava fazendo uma live, mandando mensagem para alguns irmãos, e naquele momento ali, eu senti um toque do Espírito Santo, e eu estava ouvindo uma música que diz assim: assim que eu luto as minhas guerras. Aí eu peguei uma mensagem e mandei com essa música para todos os meus contatos do meu telefone. E nisso eu recebi um feedback aqui da Baixada do Rio de Janeiro, em Belfort Roxo. Alguém me deu um toque de que, sim, creu que Deus estava falando com ela naquele momento. E naquele momento, essa pessoa, ela estava recém-casada e era estéril. Eu não sabia, eu não sei quantos sabiam do problema dela, mas ela estava impedida de ter filhos. E a dor dela era aquela, queria ter filhos. E quando ela recebeu aquela mensagem, ela me deu um retorno. É casada com o meu sobrinho. Tá? Hoje eu posso falar, tenho liberdade para falar. Até hoje está com 2 filhos. E teve, inclusive, agora que fazer cirurgia, que é para não vir o terceiro, que o planejamento dele são para 2 filhos. E ali, ela me deu um retorno, disse que sentiu um toque do Senhor naquele momento. E então eu falei, cara, então onde você agora, vamos orar, feche seus olhos e pede ao Senhor, coloca o seu problema diante de Deus. Eu não sabia o que era ainda. Ela só disse que sentiu um toque do Senhor na vida dela. Falei, coloca o seu problema diante do Senhor, vamos orar. E quando foi cerca de 2 meses e pouco depois, quase 3 meses, ela me liga dizendo: olha, eu engravidei. Essa criança está agora aí com seus 2 para 3 anos, é baterista. Você não pode ver a bateria da igreja onde eles estão, quando vem visitar aqui a nossa igreja, quer bater, adora andar de skate, com 2 aninhos, mas é uma bênção, mas fruto da fé daquela mulher. Então, nesse momento, vamos estar orando aqui. Eu convido você, onde quer que você esteja, coloque a sua causa diante de Deus. Como eu disse no início, em Eclesiastes 3, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, diz o seguinte: para todas as coisas há um tempo determinado pelo Senhor no céu e na terra. Então hoje é dia de Deus fazer estéril, dar luz a muitos filhos. Hoje é dia de Deus mudar a sua história. Hoje é dia de Deus trazer aquele que foi embora de casa. Hoje é dia de trazer aquele filho que está distante, que talvez esteja em caminhos tortuosos. Hoje é dia de Deus curar vícios. Mãe, coloca os seus problemas agora diante do Senhor. Assim como Sara colocou. E nós vamos ver Deus agir. Eu vou ouvir você contando numa outra live que nós fomos fazer, que neste dia Deus ouviu a sua oração. Que neste dia 14 de maio de 2023, Deus ouviu a sua oração e fez você gerar filhos, e fez você converter-se ao Senhor, e fez você colocar no altar de Deus e honrou a sua fé. Amém? A nossa irmã missionária Guida Branco disse aqui: amém, glória a Deus. Ninguém mata os sonhos de Deus nas nossas vidas, verdadeiramente, ninguém mata. O sonho de Deus, o diabo não pode matar na sua mente, não pode. Um exemplo disso é a Sunamita. A Sunamita estava ali com seu filho. Também era uma mulher que não tinha filhos, não podia ter filhos. Deus abriu a madre através de uma palavra profética do profeta Eliseu. E quando era adolescente, aquela criança morre. E as pessoas vinham até ela. Aquela criança morreu, aí passou mal com o pai na sua plantação, trouxe para casa e morreu a criança. E as pessoas perguntavam a ela: como é que você está indo aonde? Está tudo bem? Ela: está tudo bem. E mais à frente viu o auxiliar do profeta: mas você está indo, está tudo bem? Está tudo bem.
E quando chegou diante do profeta, no lugar certo, ela abriu o seu coração para quem podia fazer alguma coisa. Então, de repente, muitos querem saber dos seus problemas, não para te ajudar, mas para que a sua vida vire um livro aberto no bairro que você mora, na vizinhança que você mora, talvez na igreja que você congrega. Mas nesse momento, coloca os seus problemas nas mãos de quem pode fazer alguma coisa. E esse alguém é o Senhor. Esse alguém é o Senhor. Porque Ele te ama, Ele te constituiu, te deixou passar nessa prova até aqui, para que aqui Ele pudesse ser glorificado na sua vida. Vai se cumprir na sua vida hoje. Pela fé eu creio e profetizo assim. Como aquele jovem que os discípulos perguntaram: Senhor, por que ele é cego? Quem pecou? Ele ou seus pais? O Senhor disse: não, nem ele nem seus pais pecaram. Mas foi feito assim na vida dele, para que na vida dele fosse glorificado o nome do Senhor. Então entenda, seus problemas vinham até aqui, hoje, 14 de maio de 2023. O Senhor vai derramar graça sobre a sua vida, vai mudar a sua história, e você vai entender que Deus permitiu chegar até aqui, para que hoje a graça dele fosse derramada sobre a sua vida, para que hoje a graça dele fosse manifestada na sua existência. Então o seu dia de cantar chegou, amém? Vamos orar ao Senhor, vamos buscar o Senhor, e Deus vai mudar a sua história. Eu creio, amém? Oremos ao Senhor. Grande Deus, eterno Pai, neste momento colocamos diante do Senhor meu irmão, minha irmã que está comigo nesta live, ó Senhor. Estamos aqui fisicamente distantes, mas em espírito e verdade estamos próximos, com uma corrente de um elo forte, de mãos dadas, buscando a Tua face. Nós cremos no milagre do Senhor. Toma nas Suas mãos meus irmãos, como o irmão Dilson, a irmã Guida Frank, os irmãos que entraram nessa live, os irmãos que mesmo que não colocaram o nome, mas estão na live. Toma nas Suas mãos. Onde chegar essa palavra de oração agora, que seja manifesta o Teu poder. Pai, toma nas Suas mãos aquelas mães, ou aquelas que querem ser mãe, mas têm problema genético, Senhor. Aquelas que passam por situação, às vezes, traz uma palavra de uma acusação vindo dos seus avós, dos seus pais. Porque tem pessoas, Senhor, que muitas das vezes não procuram resposta, mas ela recebe a acusação e fica numa jaula, fica com uma bola de ferro no pé, vivendo pela acusação dos outros. Porque alguém disse, mas não procura saber se há uma verdade. Porque a Bíblia diz, o Senhor nos fala, no livro de João, capítulo 14, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, isso é a verdade, isso é vida. E a mentira é satânica, como diz João 8,44, que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então, quantos não procuram saber ou se aproximar da verdade que é o Senhor e vivem uma vida enjaulada, uma vida de miséria, de problemas, de dificuldade, porque não entende que o Senhor é verdade, o Senhor é vida. Então diz João 10,10, parte B, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E quantos, ó Deus, estão sofrendo porque não entende que o Senhor quer dar vida, só quer mudar histórias. Quantos culpam o Senhor dizendo assim, eu vivo assim, Deus não me vê, Deus não liga para mim. Pelo contrário, não entende que enquanto estiver vivendo assim, vai só fortalecer as trevas. Enquanto não se render ao Senhor, enquanto não deixar as aflições, os problemas da mão do Senhor. Se alguém falhou, se a humanidade falha, se a medicina falhou, se a justiça falha, são homens. Mas Deus, Ele é infalível. Deus nunca falhou na vida do homem. Neste momento, Deus quer mudar a sua história. Deus quer fazer você viver os milagres dele na terra dos viventes. Onde quer que você esteja nesse momento, coloca a sua casa na mão do Senhor. Senhor, toma essa vida nas suas mãos, visita esse homem, essa mulher agora, visita essa família, visita esse casal, Deus, que passa por conflitos, incompatibilidade, estão sem poder se relacionarem, Deus, porque há um muro entre eles dois, há um muro que divide. Está vendo esse Dia das Mães, tem uma mãe chorando, Senhor, porque não consegue, como essa irmã que eu contei, não consegue ter paz na sua casa, porque o diabo tem atazanado, tem perturbado, o diabo tem roubado a paz desse lar, e as pessoas estão brigando, achando que é ele, achando que é ela, mas nesta tarde, Deus, entra nessa situação, glorifica o teu nome, Senhor, porque um dia o Senhor fez da minha vida assim, um dia também eu achava que era eu que resolvia, achava que era eu que decidia, eu me achava o rei da cocada preta, Senhor, mas o Senhor mostrou que a sua palavra nos diz, João 15,5, sem mim nada podeis fazer. A palavra diz que nada vem à mão do homem se do alto não lhe for dado. Então, nesta tarde, toca nesse casal, toca nessa família, Senhor. Essa família talvez presa por vícios, ó Pai. Essa mãe que de repente quer ter filho, mas tem uma vida de vício, de bebida, de drogas, queria se libertar e não consegue. Senhor, o Senhor me libertou um dia, liberta essa pessoa, toca na vida dele e na vida dela. Se ela está ouvindo essa live, se ele está ouvindo, Pai, é porque alguma coisa fez ele parar, o Espírito Santo fez ele parar, fez ela parar,
para ouvir essa live, Senhor. O Espírito do Senhor trouxe ele até aqui. E a tua palavra diz, aqueles que vêm a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Eu creio, Pai, o Senhor não vai lançar essa pessoa fora sem que ela receba a manifestação do Senhor. Porque é um milagre na vida desse homem, dessa mulher, dessa família. Glorifica o teu nome, Senhor. Então, nessa tarde, toma nas suas mãos. Faz tua, Senhor, essas pelejas. Pai, envia anjo agora onde está essa pessoa. Não importa o local do mundo em que ele estiver. Envia agora um anjo de encontro a essa pessoa e ser resposta para ele. Ser resposta para ela, Senhor. Mas manifesta o teu poder. Toma, Senhor, nas suas mãos cada família aqui representada nessa live, cada situação, Pai, não importa o tamanho da situação, porque tem pessoas que não te conhecem, Deus, e pensam que o Senhor é um Deus que pode ser conduzido por homens, é um Deus que não tem poder para mudar histórias grandes. Pensa que os experimentos são tão grandes que o Senhor está ocupado com tantas coisas que não pode resolver. E não é porque não conhece o Senhor. Mas assim como Davi, o povo se degladiava ali de medo, acorrentados ali presos pelo medo. Mas Davi disse, quem é esse incircunciso que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo? E a fé de Davi fez com que Davi ganhasse aquela peleja. Então nesta tarde, Deus, desperta nessa pessoa o desejo, Pai, de ser tocado pelo Senhor. Mas toma nas suas mãos, toca da cabeça a planta dos pés, ó Deus, toda doença genética eu amaldiçoo nesse momento, todo câncer do inferno, toda Covid, toda AIDS, ó Deus, toda doença nos ossos, no coração, na mente, toda perturbação, Pai, todo mal de Alzheimer, Senhor, toda artrite, artrose, pressão alta, pressão baixa, eu te repreendo nessa tarde no nome de Jesus. Essa mãe que sofre, essa mãe que diz que tem pressão alta e tem problema de eclâmpsia, não pode ser mãe, Deus, entra com cura nessa tarde, visita essa pessoa onde quer que ela esteja nessa tarde, glorifica o teu nome para a vergonha do inferno, Senhor, para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja, dessa pessoa, de todos que tomarem conhecimento desse problema, ó Deus, sejam edificados nesse milagre. Eu entrego nas tuas mãos pela fé, e já vejo, Pai, pela fé, pessoas sorrindo, pessoas como Sara, que depois de 25 anos pôde ali louvar ao Senhor. Oh, Pai, eu fico imaginando aquele casal, toda vez chamavam Sofia e Isaac, eles riam, porque o nome dele significa riso, Deus. E ali todos tinham conhecimento riam, porque algo foi quebrado no mundo espiritual. Aquela esterilidade foi lançada por terra. Aquela prisão foi quebrada as chaves, quebrado o cadeado, Senhor. E houve libertação. Então, nessa tarde, eu creio. Nesse mesmo nível espiritual, tem alguém agora sendo liberto. Tem alguém agora sendo curado. Tem uma mãe agora levantando de uma cadeira de rodas. Tem uma mãe agora, Senhor, vendo a libertação entrar na sua casa através da unção do teu Espírito Santo. Então, nessa tarde, eu creio e profetizo uma tarde de milagre para esse homem, para essa mulher, para essa família, Senhor, que eu possa, Senhor, que possamos ver lá na frente, Pai. Eu creio pela fé. A pessoa entrou na live para dizer assim, eu fui abençoado naquele dia. Aquele dia, Deus tocou na minha história. Toma nas suas mãos, Pai, o irmão Jefferson, Senhor, ali de Nova Iguaçu. Oh, Deus, o irmão Jefferson, que hoje queimou as pernas, queimou o braço, Senhor, e mandou a mensagem ali, nós já oramos, eu continuo orando por ele. Toma também esse Jefferson, Rocha Correia, Lico, Senhor. Toma nas suas mãos, abençoa tremendamente, Pai, cada vida, alcance dessa oração. Onde chegar essa palavra de oração, Pai, eu creio que é levada pelo seu Espírito Santo a cura, a resolução, Pai, de todo e qualquer problema, Senhor. E eu creio pela fé que vidas neste momento estão sendo abençoadas e curadas. Aquele que está em cima de um leito de enfermidade está recebendo agora uma unção de cura. Aquele que estava fazendo programado para um exame amanhã, onde vai ser ali feito um exame para diagnosticar, Senhor. Eu creio que amanhã vai chegar naquele lugar, naquele hospital, naquela instituição, e ali os médicos vão dizer, o que aconteceu contigo? Sumiu, mas não tinha um sintoma, estava aqui marcada a cirurgia. Então eu creio pela fé que ainda hoje esse Deus que nós servimos opera milagres. Ainda hoje, Senhor, ainda hoje mesmo que o mal tente prevalecer, mas a tua palavra diz, como falou para Elias, ainda há um fiéis meu naquele lugar. Então, Pai, não importa que o mundo esteja perecendo e muitos estejam se aí cada vez mais esfriando a sua fé, o seu amor, mas ainda há um povo que crê no Senhor, Pai. Ainda há um povo que confia no poder, na atuação do Senhor. Por isso que nesta tarde do dia 14 de maio de 2023,
Eu creio que essas vidas que estão ao alcance dessa oração, onde chegar essa oração, não importa a hora, de tarde, de noite, de manhã, de madrugada, não importa. Onde chegar essa live, essa palavra de oração, eu ouço barulho de cura. Eu vejo o vale de ossos secos se levantando. Eu vejo pessoas que estavam presas aos vícios, ó Deus, tomando força. Alguém que estava desviado, Senhor. Eu vejo ali pela fé, essa pessoa recebendo graça, o espírito adormecido acordando para as coisas do Senhor. E a pessoa tinha um desejo de buscar a tua face. Eu creio, inclusive, que nesta live, alguém que estava desviado vai hoje para a igreja nesse Dia das Mães, dar um presente para a sua mãe ali, um presente para o Senhor e para a sua própria vida, quer voltar para os seus caminhos. Ou aquele que não te conhecia pela fé. Eu declaro sobre essa vida agora, plano de salvação do Senhor acontecendo, Pai. Toma nas suas mãos. Marca esse povo, Deus. Marca, Senhor, a trajetória de cada vida. No alcance dessa oração, com o seu milagre, com o seu favor e com a sua graça. E assim eu creio e te agradeço pela fé. Não porque nós mereçamos, ó Pai, mas por sua infinita misericórdia. Agradecemos em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã, de poder ter estado com você nessa tarde. Essa tarde que nós cremos que Deus visitou as nossas vidas. Eu creio. Confia, meu irmão. Não deixe que nada abale a sua fé. Amém? Confie no Senhor. A Bíblia diz em Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não deixe que nada abale a sua fé. Então, nessa situação que você apresentou a Deus, que já houve vitória, Deus estava dizendo para você, aquietai-vos. Hoje é o dia do milagre. Sabei que eu sou Deus. E hoje é o que Ele manifestou seu poder na sua vida. E pela fé, eu já ouço barulho de culto de ação de graças. Amém? Comece, meu irmão. Comece a planejar o seu culto de ação de graça. Porque hoje, Deus marcou a sua história. Hoje, o mundo espiritual recebeu ordem para liberar o que era seu. Aí, de repente, estava orando vários dias. Como Daniel, ali a partir do capítulo 10. Ele começou a orar e 21 dias orou. O propósito dele era 21 dias. E no 21º dia, o anjo vem a Daniel e diz, olha, foram ouvidas as suas orações, é por causa das suas palavras que eu vim. Então você vai poder dizer isso. O Senhor, no último dia da minha oração, do meu jejum, o Senhor marcou a minha história com milagres. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Fique firme, não esmoreça, continue caminhando. Continue caminhando, sempre em frente, olhando para o alto. Bota o Senhor como sua referência. Deixe que os barulhos que o inimigo faz do lado, para te distrair, te tire do foco, não, ó. Não deixa tirar você do foco, não. Sempre em frente. E Deus vai estar te honrando. Porque Deus não dorme. Ele não dormita. Aquele que nos chamou, ele não dormita. E ele disse que ele procurou na terra seus verdadeiros adoradores. Amém? Entenda que não são os problemas que mede se você é um crente super ou uma mulher bate-guião no evangelho, não. Pelo contrário. Eu costumo dizer aos irmãos que lutas são sinais de que Deus está com algo reservado para você e para mim. Porque a Bíblia diz que em Mateus 4, que Jesus começou o ministério e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quantos são levados ao deserto por uma grande obra, mas pensa que é porque Deus esqueceu. São levados ao deserto por um grande exponencial milagre do Senhor e pensa que Deus esqueceu. Então, hoje foi o dia que Deus tirou você do deserto e trouxe você para a mesa do rei. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Nossa irmã Guida Verk, Deus te abençoe, minha irmã. Fica firme aí. Vou transmitir para a pastora Antônia essa palavra de lembrança da irmã, tá bom? Um abraço também naquele nosso irmão lá, holandês, lá, aquele abençoado. Eu vi esses dias ele no Face com a irmã ali no projeto. E pela manhã hoje eu vi também o café de vocês lá, minha irmã. Que Deus abençoe vocês. Nosso irmão Feliciano aí em Angola, em Moçambique. Deus abençoe. Irmão João Conexon, né? Johnny Cirilo, os irmãos aí. Deus abençoe tremendamente. E que vocês continuem caminhando, meu irmão. Tá bom? Fica com Deus. Eu torço para que um dia desses irmãos de longe nós possamos um dia nos permitindo se encontrar. Dar um forte abraço e nos alegrar no Senhor. Ter recebido as mensagens no WhatsApp e temos nos alegrado. Um dia vamos estar juntos em nome de Jesus. Como a irmã falou aqui, ó, breve estaremos juntos. Amém. Vindo ao Brasil, minha irmã, tem uma porta aberta para a irmã aqui novamente, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde. Uma tarde de bênção, de milagre, uma noite exponencial de bênção na presença do Senhor.
e fique firme no Senhor. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Então hoje é uma tarde de milagre. Hoje é dia da Astério ser mãe de muitos filhos. Deus te abençoe. Shalom Adonai, em nome de Jesus.